Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de direito e pessoas com deficiência. Meu convidado hoje é o Gabriel, do perfil Seu Direito Inclusivo e canal no YouTube também. E ele foi o quem me apresentou as lives. A primeira live que eu fiz na minha vida foi convidada lá no Seu Direito Inclusivo. Então, né, retribuindo o convite, estou chamando ele para a gente conversar aqui sobre direito. Vou fixar aqui o título da live. Semana passada não teve live, né, gente? Foi Dia dos Pais, né? Toda semana que eu tô conseguindo vir aqui e organizar e tal. É... Oi, Gabs. Peraí. Deixa eu fixar o comentário aqui do título. Beleza. Aí, já abri a notificação aqui. Aí. Boa tarde, boa noite, quer dizer. Boa tarde, boa noite, Boa dependendo da noite. sua religião, Estamos né? meio perdidos, né, com o horário. Esse horário indefinido nosso aqui. Tudo bem? Tudo e você? Tudo certinho. Deixa eu dar uma olhada se tá tudo certinho aqui. As pessoas estão chegando, mas, né, vai ficar no gravado, então a gente pode ir começando a conversar, Hoje eu só tá? visita, você que manda. Enfim, já falei no comecinho do vídeo, né, gente, que a primeira vez que eu fiz uma live, eu não sabia nem que dava pra fazer live, e o Gabriel no Instagram, e o Gabriel me convidou, e hoje em dia é o formato que eu mais gosto, é o conteúdo que me dá mais prazer de gravar, né, dentro de... Entre o YouTube e todos os conteúdos que eu tenho feito, as lives são os que eu tenho mais curtido, então obrigada Eu que agradeço. por ter me apresentado esse formato. E por estar aqui conversando com a gente hoje, vou pedir para você se apresentar, tá? Para quem não te conhece, e o teu projeto, seu direito inclusivo também, Tá ok? ótimo. Ok. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer muito por ter aceito o meu convite. Você sabe que eu admiro seu trabalho para lá de anos já. Eu acho que É, desde 2000, dos seus tempos mais obscuros do canal, assim, que você dos seus vídeos mais antigos, 2013, pois é, 2014. que eu gravava com a webcam do computador, gente, era É, tragédia. Mas, coisas que cegos amam, Rafa e o Omelete, histórias sim, épicas. nossa, 2014. 2013, 2014. Meu nome é Gabriel, eu tenho 23 anos, estou no 10º período de Direito, estou a ponto de me formar. Uhum. Moro em Botucatu, interior de São Paulo. Tenho o Instagram Seu Direito Inclusivo, que muita gente me pergunta, né? O que é o seu direito inclusivo? Eu falo que é o seu direito de ser incluído. Inclusão não é favor, é direito, né? É o nosso direito que está presente, tanto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, como nas demais leis. E as pessoas acham, né, Vi, que você sabe muito bem, ai, eu coloquei um piso tátil aqui. Nossa, você tem que vir no meu estabelecimento que ele é o mais top de todos. Não, é a obrigação sua colocar isso. Exato. É obrigação sua. Você faz porque você tem que fazer. Não é porque, ai, me sinto melhor. E as pessoas ainda acham que se resume a escada e a rampa, né? Tem escada e tem rampa, tá Sim, acessível. E eu busco é. trazer isso, trazer direito PCD, acessibilidade e inclusão, e a minha rotina como deficiente visual no direito. Sim. É, Então, é uma coisa onde que eu queria que a gente começasse nossa conversa, que eu acho interessante que você tem um ponto de vista que é dos dois lados, né? Você Uhum, é um quase advogado com uma deficiência visual, né? E você fala dos direitos das pessoas com deficiência visual, né? Na internet, enfim, em todo o conteúdo que você produz e tal. E eu vejo que é uma carreira, uma escolha de carreira bastante comum entre as uhum. pessoas com deficiência, né? Muita gente que é do direito
E você tem alguma ideia de por que que é isso? Eu tenho, assim, algumas suspeitas, mas... Eu acho que assim, existe aquela coisa, né? Meio que estigmatizada. Ou cego vai fazer música ou cego vai fazer direito, assim. Ele é meio música, assim, acho que é massagista. massagista, música e direito. E assim, muitas pessoas vão visando o concurso público, assim. Eu posso contar Uhum, no meu dedo da mão e quantas pessoas entram na faculdade de Direito sendo deficiente visual e buscam real advogar. Porque assim, você fala, advogo o tempo que precisar, vou lá, presto o meu concurso para promotor, porque todo é juiz, promotor, essas profissões assim que são excelentes. Mas você não vê pela pessoa com deficiência a valorização do advogado, né? Você vê, quero ser sim, juiz, quero ser promotor, quero ser delegado, investigador, que são profissões ótimas e precisa para o exercício da atividade jurídica, né? Para o jurídico fluir. Mas, sim. assim, poucas pessoas com deficiência vão ser advogados, vão pegar aquilo e vou pegar minha carteirinha do AB e vou lutar realmente pelo direito da pessoa com deficiência, né? E é o que eu quero e é o que eu vou fazer, né? Vou advogar. Todo mundo brinca, eu vou passar o AB, mas eu quero prestar concurso. Assim, eu quero pegar meu AB e começar a trabalhar, não quero saber de concurso público. Sim, e que legal, né? Porque é muito verdade isso que você tem falado, porque muitas vezes as pessoas com deficiência ficam confinadas a carreira, tipos de carreiras e até, enfim, empresas e tal que tenham a lei de cotas, né? E os concursos Uhum. seguem a lei de cota. Então a pessoa já fala: ah, não, aí tem vaga para mim, então eu nem vou tentar uma coisa que seja talvez mais ligado à minha vocação pela segurança na profissão, né? Uhum, com certeza. E a advocacia, assim, é uma profissão muito desafiadora. Você, muitas vezes, você está num órgão público, eles acessibilizam mais, por muitas vezes serem obrigados, né? Você tem lá a sua salinha, seu ar-condicionado, que é super válido também, mas você não começa aquele escritório com aquela salinha bem pequena, com ventiladorzinho, e falando assim, eu vou É. advogar daqui, eu vou começar daqui, que são as condições que eu tenho. Ainda mais sendo deficiência visual. Imagina assim, imagina um sorvete. A advocacia para início de carreira é um sorvete. A advocacia para início de carreira para pessoa com deficiência é o sorvete. Sabe aquela cobertura combo que você coloca por mais R$ 2, R$ 3? Isso é para gente. A dificuldade ela é muito É. maior. Então, Sim. porque tem aquela coisa assim, quando você, Vic, quer processar o Rafa, por exemplo, ele está sendo um amigo muito ruim, você quer processar ele. Se você não tem deficiência, você olha um advogado com deficiência, você vai pensar, nossa, será que ele vai cuidar bem do meu processo com a deficiência que ele tem? Hoje a advocacia ela trabalha muito no sistema de parcerias. Se eu não tenho Hum, expertise em uma área do direito, eu não vou dispensar o cliente. Eu vou atrás de um advogado que faça uma parceria naquele processo comigo. Então, o uhum. advogado é desvalorizado pelo cliente e pelos outros advogados para fechar a parceria, sabe? E muitas vezes aquele advogado com deficiência vai fechar ou encerrar o seu processo. E vai ser a chave para solucionar aquele processo. Sim, e muitas vezes aí você já tá entrando no meu próximo assunto. É, Para variar, a falo pessoa, demais. é, o advogado com deficiência, como você tá começando a se colocar, muitas vezes tem um conhecimento sobre os direitos, né, da pessoa com deficiência, meio que especializado nisso, né? Então, se tem algum Uhum, processo que envolve essas questões, você já é uhum. o especialista, né? Com certeza. E não só essas questões, assim, questões, a gente acha que a pessoa com deficiência se limita ao conhecimento de direito PCD. Mas existem muitos advogados que têm deficiência e querem passar longe de direito da pessoa com deficiência. Querem ir para áreas talvez mais rentáveis, né? E assim, entrando um pouco no seu tema, no que você traz aqui, nós também, advogados, precisamos ter uma escrita criativa. Nós precisamos ler Aham. bastante. Porque nós precisamos ter essa escrita criativa, essa escrita de argumentação para desenvolver a tese para o juiz. Se eu não sei do que eu estou falando, vou encher linguiça, o juiz não vai ler e vai indeferir aquilo. Imagina quantos processos ele não tem para ler. Então a gente Sim, precisa se desenvolver a leitura, desenvolver a escrita criativa sem enrolação, né? Uma escrita que seja clara e conexa com o que você está querendo dizer. Então, assim, sim, isso trazendo é mais para o importante que mesmo. você... para todas as profissões, né? Sim, sim. Para a maioria, especialmente as que não são diretamente ligadas a humanas, né?
Se você tem uma escrita que faz a diferença, assim, na hora de você. Enfim, uma pessoa que, sei lá, é engenheiro, vai. E aí sabe, mas sabe se comunicar, acaba saindo na frente do outro que só é uma pessoa muito de números, enfim. Com certeza. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte. Curiosidade mesmo, não sei. Pode perguntar o que você É, quiser. se tem alguma limitação dentro da profissão, tem alguma coisa que não dá pra fazer sendo deficiente visual? Porque eu sei que, por exemplo, uma coisa que eu já ouvi falar, não sei, disso é mentira, que, por exemplo, para você ser júri, se você é convocado para ser júri, você tem deficiência visual, você não pode. Nunca Porque, soube enfim, disso. tem uma questão de provas, enfim, é uma coisa que eu já ouvi aí por aí. E aí, dentro da área do direito toda, tem alguma limitação para quem não enxerga? Assim, hoje eu faço estágio em um escritório de advocacia, eu vou falar da minha realidade. Tá. A partir do momento que vocês chegam com o processo, você fala, quero processar o Rafa porque ele quebrou minha casa inteira, ele me ofendeu, tudo bem. Acabou o atendimento com o cliente, a gente vai redigir a peça processual. O que seria a peça processual? É o pedido que a gente vai fazer para o juiz, com os fatos, contando toda a história que você nos contou, com os fundamentos jurídicos. Né? Imagina que o processo é uma casa. Você conta os fatos, coloca o cimento, coloca a areia, e os tijolinhos são os fundamentos jurídicos. Por que, que a Vitória tem direito àquilo? Por que, que o Rafael tem que pagar aquilo para a Vitória? Se baseando na lei. Esse pedido a gente consegue fazer todo pelo juiz. Todo. Esse pedido é em forma de peça, em forma de texto, ele precisa ser enviado ao Poder Judiciário. E para ele ser enviado ao Poder Judiciário, ele precisa entrar dentro de um sistema que, a depender do tribunal, são sistemas diferentes, sistemas de Uhum. protocolar. A gente já fala que vai protocolar a peça processual. E para Vai depender variar, do tribunal, se for assim no criminal, no civil, essas isso coisas? mesmo, no Ah, tá, criminal, beleza. no civil, no STF, que você pode Aham, sustentar, que você pode ir lá falar tá. sobre o seu Tá falando com a processo. leiga aqui, só sei dessas Não, eu tô coisas de. tentando. Fique tranquilo. Você sabe de livros muito mais difíceis. Assim, e esses sistemas de protocolar, de enviar a peça do processo, eles não são acessíveis com leitor de tela. Então, simplesmente, você Ah, faz a peça toda, escreve tudo que você quer falar para o juiz e não pode enviar para o tribunal, para apreciação do tribunal e depois para um possível recurso, se você for a parte que está sendo processada, porque você não é acessível com o leitor de tela. Tem aquela questão aí do você depende de reCAPTCHA, né? alguém pra fazer isso pra você, né? Você depende de alguém. Daí você para pensar, tem aquele estagiário aquele advogado que quer ter uma advocacia autônoma e é deficiente visual, não consegue advogar sozinho. É, é verdade. Tem aquela coisa, né, que não, ó, de E clique nos você falou quadradinhos sem querer azuis. estagiário. Oi, fala, Tem fala. aquela coisa, né, de clique nos quadradinhos azuis, não são um robô. Ai, Clique nas nossa, dá setinhas de tal vontade de cor. morrer quando aparece isso. Não são um robô. ReCAPTCHA, requer verificação. A gente fala, gente. É, Por isso que advogado não pode deixar para o último dia do prazo. O advogado com deficiência não pode deixar para o último dia do prazo mesmo. Não tem ninguém para ajudar, você sim. perde o prazo e dá revelia. O que quer dizer a revelia? Um exemplo, eu sou advogado do Rafa, você entra com a ação e eu não contesto, eu não recorro. Então, tudo que você alegou, presume-se certo e o Rafael perdeu o processo, um exemplo. Então, É, no caso, acabou. Então, se eu não não tem entro com a defesa, peça né? certa, não tem defesa, acabou. O processo acabou Sim, e você ganhou. sim. Só um parênteses, você tá dando esse exemplo, a irmã do Rafael é advogada. Olha, espero estar Eu explicando ia de estar bem forma certa. lascada. Enfim, né? Voltando. É, mas, por exemplo, se você quiser fazer um cargo, exercer um cargo mais alto, ser juiz, ser, enfim, procurador, essas coisas, pode, não tem nenhuma restrição? Pode. A única coisa que a pessoa com deficiência não pode ser é delegado de polícia, né? Imagina o cego com uma arma lá, tipo, vou dar um É, tiro na sua cara, pá! não, realmente. Fora isso, não. A gente não pode Mas, né, prestar. tem delegado que faz várias outras coisas, não necessariamente vai pra rua, né? Sim, Enfim. sim. Tem até as delegacias que eu gosto muito de mencionar em todas as minhas falas, que são as delegacias especializadas em crimes contra a pessoa com deficiência, Aham. né? São muito Ah, legais. sim, ótimo. E entrando para o próximo tema, tô adorando, você tá me dando todos os ganchos. Fica, vamos que vamos. Pode perguntar o que quiser.
Então, e aí, como é que é, já que você mencionou as delegacias especializadas, elas existem para pessoas com deficiência? Como é que funciona? Elas existem, elas não são o quanto deveriam ser. Eu sei que em São Paulo eles estão, no São Paulo e no Rio, eu acho que eles estão buscando implementar. Eu conheço, tem uma em Sergipe, e assim, é muito legal ter esse crime da pessoa, Hum. dessa delegacia especializada, sabe? Porque muitas vezes a delegacia já é um lugar meio truculento, né? Então você Sim. acaba precisando, a pessoa com deficiência muitas vezes não vai ter aquele atendimento que ela precisa ter. Mulheres com Uhum. deficiência, vítimas de violência, que têm deficiência. E assim, você para pensar. Ah, eu vou discriminar o ceguinho nas redes sociais, ele não tem leitor de tela mesmo, ele não vai saber o que eu estou dizendo, e tudo acho que vai cair no etc, né? Lógico, respeitando a cada movimento, aqui eu estou falando do movimento PCD. Existe a Uhum. homofobia, existe o racismo, mas não existe o capacitismo. A sociedade não tem essa concepção, né? Não. Então, é muito aquela coisa, né? Ah, não vai dar nada. E assim, se você discrimina a pessoa com deficiência, de 1 a 3 anos de reclusão. Essa pena pode ser aumentada 1/3 disso, então, ou seja, 1 ano a mais, se a pessoa com deficiência exerce uma função de agente de cuidado, que seria um cuidador. Ah, o fulano tem um cuidador e ele é discriminado pelo cuidador. Daí o cuidador pode pegar de 1 a 4 anos. E se essa discriminação, se essa ofensa ela é feita por rede social, de 2 a 5. E ambas as penalidades que eu Olha, falei são cumuladas com multa. Então você fica de 1 a 4 anos preso, de 2 a 5 anos preso, e ainda vai pesar um pouquinho no bolso, né? Então por isso que o negócio é que a gente sabe que na prática, né, não acontece não acontece. O essa punição, estatuto né? não acontece. O estatuto tem Pois uma é. coisa muito séria que é uma teoria gritante. Gabriel, você gosta do estatuto? Adoro o estatuto, acho lindo, acho muito necessário. Mas a gente precisa parar para pensar que tem a diferença entre a teoria que está no estatuto e a prática que a pessoa com deficiência passa. Sim. Muitas nem Os sabem que crimes existe essa de delegacia, né? Sim, os crimes de homofobia e de racismo e tal, eles estão começando agora a realmente dar punição, né? E se Uhum. a gente medir, assim, que esses movimentos estão bem mais na frente, né, do que o nosso movimento PCD, né? Então, a gente, aí, um dia, quem sabe, chega, né? Quem sabe chega um dia. Eu tava pensando enquanto você tava falando, não vou me lembrar o nome agora, mas teve um youtuber, acho que foi um youtuber ou foi um cantor, não sei, que fez um vídeo uma vez zoando uma criança que tinha alguma deficiência, eu acho que era cognitiva, um autismo, uma Uhum. coisa assim, e ele fez um vídeo zoando a criança e mostrava a criança no fundo. E Foi aí foi uma hora o. auê, né? Porque, enfim, vieram pessoas defendê-lo, né? Defender a criança e tal. E Sim. isso que eu saiba não deu em nada. Você Não, não ouviu esse deu em caso? nada. Não deu em nada. Teve o caso do MC Gui, que discriminou uma criança, né? Não sei se é esse que você está falando. Acho que foi esse. E tem o do Di Lopes também, Sem nada. que é o humorista que falou que a criança. Que falou das pessoas com autismo, né? Inclusive, a gente fez uma campanha maciça assim, nas redes sociais, porque a gente pensa, né, Vic, se tem o racismo, se tem a homofobia, por que o capacitismo e a pessoa com deficiência tem que estar no etc, no não dá nada? Ah, não dá Aham. nada, vamos fazer, aí não dá nada, aí não vai dar nada. Pois é. E isso eu acho que é demérito pro nosso movimento, sabe? Porque é uma coisa de mentalidade das pessoas mesmo. É claro que tem, né, o mecanismo jurídico, a lei, tudo, né, que tá lá para ser seguido, mas tem que estar na cabeça dos envolvidos, né, em fazer acontecer a punição, enfim, as consequências de alguma coisa que aconteceu. E isso não tá, né? Não tá na cabeça das pessoas. As pessoas nem sabem a palavra capacitismo, desconhecem, assim, é um negócio obscuro, né? Muito Para todo obscuro, mundo, né? muito obscuro, com certeza. E eu vi, por exemplo, não sei se você chegou a ver essa semana que rolou acho que foi na gringa, né? Porque era um vídeo em inglês e tal, que foi um pessoal no TikTok que Vi, discriminou a. Eu vou contar pro pessoal, vamos ver. Que era um desafio lá no TikTok que os pais mostravam um vídeo de uma menina, que é a Lizzie Velasquez, acho que é o nome dela,
que é uma youtuber que tem deficiência e ela tem uma deficiência física, né? E o rosto dela tem algumas deformidades, odeio essa palavra, mas eu não sei uma melhor. Enfim, Uhum. e ela tem um dos olhos branco, assim, enfim, ela tem uma deficiência bem aparente no rosto dela. E ela tava falando, assim, no vídeo, e os pais mostrando pros filhos, e pros filhos ficarem com medo, eles diziam que ela ia ser a professora da escola deles quando voltasse das férias. E aí a graça era assustar as crianças, e, enfim, era uma prank, né? Uma pegadinha. Uhum. E e aí, né? Como é que você julgaria isso, assim? Porque é uma coisa que foi um monte de gente que fez. É complicado, Eu não acho que é? assim, é muito complicado porque o crime e a discriminação ela vem em massa, né? Então é muito mais fácil você combater um do que combater 50, ainda mais no direito da pessoa com deficiência. Se fosse aqui, 5 anos, mais multa sem pensar duas vezes. E assim, é, É. as pessoas muitas vezes, Vicky, no direito PCD, você só vai entender de duas uma, ou quando chegar a intimaçãozinha lá na sua casa, ou quando doer no seu bolso, quando os 3 dígitos que você tem na Aham. sua conta virar um, porque você tem que pagar indenização, danos morais, danos materiais. As pessoas só Sim. vão entender assim, infelizmente. Pois é, imagina, tudo bem. Essa menina, ela é uma youtuber, obviamente ela tá acostumada à exposição e tal, mas você imagina o dano emocional para uma pessoa ser ridicularizada e vista como, aspas, horrorosa por todo mundo, né? Por um monte É de muito gente, tenso. em massa, no TikTok, né? E sabe, não tem dinheiro que corrija isso, né? Não, muitas vezes os danos eles são irreversíveis. Sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Tá, beleza. Então, voltando ao seu projeto do seu direito inclusivo, você fez um mês agora todo de lives, né? Você trouxe várias pessoas que têm a ver com os dois mundos aí do direito e das pessoas com deficiência, né? Uhum. Todos os dias, né? Você fez trinta live. e uma lives, quase morri. Mas Meu foi legal. Deus. Foi lindo. Mas, então, e aí como é que foi essa experiência? Você deve ter entrado em contato com um monte de gente interessante, assim, tudo de uma vez. Como é que foi esse. Faz assim uns destaques, assim, Assim, de eu como é que gostei foi esse muito mês. de conversar com. Eu gosto muito de fazer live porque é uma troca, sabe? Os meus seguidores ficam Aham. conhecendo o trabalho do outro, os outros ficam conhecendo o meu trabalho. E assim, eu não, eu odeio essa coisa da internet, sabe? De se intitular, dessa intitulação. Ai, eu sou especialista em tal coisa, eu sei falar exclusivamente de tal coisa. Sim, Eu não minto, sabe? Tipo, eu não sei falar de autismo, eu não sei falar das pessoas que usam muleta, eu não sei falar das pessoas que têm deficiência auditiva. É o que é o seu direito de ser incluído. Eu mostro que é o direito de ser incluído, mas eu não tenho capacidade teórica e de fato para falar de tudo. Então, assim, eu trago pessoas que passaram por coisas que eu não passei, que trazem experiências na bagagem que vão enriquecer a minha bagagem. Acho que, assim, eu gosto muito de conversar com pais e com mães de pessoas com deficiência, porque, assim, eu acho que uhum, é muito uma outra visão da deficiência e é muito outra sim, visão do que a pessoa passa. Nossa, eu conversei com muita gente legal. Eu tentei, assim, mesclar, né? Trazer o direito, né? Que eu não posso fugir disso, que isso é minha profissão, isso é o meu trabalho e o meu aham, perfil profissional não pode fugir disso. Mas eu também trago a deficiência, sabe? Trouxe marketing, trouxe coisas muito legais, assim. E teve, acho que 2 ou 3 lives que eu não salvei, porque assim, a gente foi conversando, 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 conversando. Eu fui perguntando, as pessoas respondendo, deu aquela interação super legal e foi super legal. E assim, as pessoas, elas não levam a produção de conteúdo como trabalho, sabe? Eu sento aqui, uhum, gravo 4 ou 5 vídeos para a semana inteira. E, tipo, a pessoa, como você dá conta? Porque, assim, eu vi uma live de uma advogada esses dias, a Camila Mazeira, ela falou assim, a produção de conteúdo ela só vai render quando você considerar a produção de conteúdo trabalho, né? Se você não tiver constância. Eu sou um produtor de conteúdo PCD.
posto uma foto hoje, daqui uns 3 meses eu posto outra. Gente, não. Você É, tem que levar isso como sua vida, sabe? Como o seu sim. trabalho esparso ao seu trabalho que você já realiza, porque senão não vai dar certo. Sim. E uma coisa muito legal que tá rolando, tem rolado hoje, né, é que tá todo mundo, né, entrando para as redes sociais, pro Instagram, né, que eu acho que é a rede mais usada, pelo menos aqui no Brasil, a rede do momento, né? E todo tipo de profissional. Então tem lá o produtor de conteúdo que fala bobagem para criança, posta coisa engraçada e tal. E ao mesmo tempo tem pessoas super sérias, né, que postam conteúdo super de qualidade. Por exemplo, tem professores, assim, né? A Gabriela Prioli, que tá super bombada aí no momento. Muito, Exatamente o mesmo formato, os mesmos recursos que a pessoa que posta prank, né? Isso é muito uhum, legal da muito, muito internet, legal. né? E que você falou dos pais, né? Que você gosta de conversar com pais de pessoas com deficiência. Você já leu O Longe da Árvore, do Andrew Solomon, o Tá na livro? minha lista. É um tijolão, né? Mas ele é enorme, mas ele é justamente sobre isso, né? Sobre essa relação entre pais e filhos que são diferentes, né? E dentre muitas diferenças, tem vários tipos de deficiência, né? Lá no Longe da Árvore, você falou disso, eu lembrei. E muitas vezes são os pais que acabam representando, né, as pessoas com Uhum. alguns tipos de deficiência que têm mais dificuldade para se comunicar, para estar dentro do movimento, né, pessoas com autismo. Acho que uma live que você fez que era uma mãe de autista Ai, a e que Fátima. se tornou, acho que foi, Fátima Decor, que se maravilhosa. tornou super militante e tal, né? Maravilhosa. Ela é uma pessoa incrível, gente. Eu adoro ela. E assim, e você acaba criando imagina que assim, o Instagram é uma teia de aranha. Você acaba criando uma teia de aranha de contatos, de conhecendo pessoas tão legais, assim, que sabe, você, nas mais diversas Sim, situações, você vai lembrar, ai, fiz uma live com fulano, que legal, talvez ele goste de tal coisa. E você acaba conhecendo sim. muita gente, é muito legal. E é um tipo de networking também, né? É muito networking, porque assim, A gente existe fazendo networking na pandemia, é assim né? mesmo. Você tem que sair da pandemia cheio de projetos para serem concretizados, sabe? Isso E aí. nós, advogados, a gente pode existir a prospecção de clientes, que seria trazer Aham, clientes para você respeitando o código de ética, né? Então, hoje o Instagram é um trabalho. Quem não está nas redes sociais perde dinheiro hoje. aham, sim. É, Então, e aí, o próximo tópico que eu queria que você comentasse é sobre a OAB, né? Se você vai prestar a OAB agora, né? Que eu tenho visto que você tem postado várias coisas sobre. E como é que é? Tem acessibilidade? Como é que vai ser a tua prova? Vamos lá. Quando você faz a prova da OAB, paga lá os R$ 260 de inscrição, que é uma fortuna, você pode fazer Hum. a prova de dois jeitos. Você tem a primeira fase, que é a fase é, de testes, assim, para você escolher a ABCD, que é a primeira fase. Você precisa Aham. acertar 40 de 80. E a segunda fase é a peça prático profissional, que é aquele exemplo que eu dei lá dos pedidos, dos fatos, você tem que fazer. Você tem que adivinhar que peça que eles estão pedindo para você fazer. Se você fizer a peça errada, você zera e já errou, já tem que ir reprovado. E assim, você pode escolher a matéria. Como funciona para pessoa com deficiência? Hoje, como Hum. qualquer concurso público, nós temos direito a uma hora adicional, temos direito ao computador com leitor de tela. Não sei se você já viu, Ah, com legal. certeza a irmã do Rafael é advogada, você já viu o livro que ela tem, que é o Vademecum, que é o livro das leis em Não, português. não. Eu sei. Eu sei, mas nunca vi. Eu vi você mostrando É... no vídeo. No Ah, vídeo que sim, você sim, postou outro verdade. dia. Existe o Vademecum, a gente também pode levar para consulta, só na segunda fase, na primeira fase não. E a gente tem o ledor. E na dúvida do que pedir, Aham. Gabriel, o que eu acho que eu devo pedir para minha prova? Tudo. Peça tudo que você tem direito. Peça ledor, peça uma hora a mais, peça computador com leitor de tela, porque o computador pode pifar, o leitor de tela não pode estar bom, o ledor pode estar rouco, você pode precisar ir para o computador, você nunca sabe o que vai acontecer. Então, Uhum. assim, temos acessibilidade sim,
mas precisa melhorar porque, muitas vezes você vai lá, o computador não funciona. Eles indeferem o fone de ouvido. É uma Mas aí coisa o que computador é você que leva ou eles só Não, eles fornecem? disponibilizam. Mas aí não tem a configuração do seu leitor de tela do jeito que Não, você não está tem. Não tem aquele corretor acostumado. automático que salva a nossa vida. E Ah, assim, é muito complicado, sabe? Porque assim, o computador pode estar com problema, o leitor pode estar. Se bem que a pessoa da informática fica lá, mas mesmo assim. Então, assim, elas precisam melhorar nesse sentido e eu acho a taxa de inscrição muito exorbitante. sim. Mas você 200, pode escolher pelo menos qual é o leitor, tipo, se você quer o NVDA, se pode você quer sim, o. pode. Ah, tá. Eu Beleza. fiz uma Aí, né? prova com DOSVox na loucura uns 4 Ai, anos não. atrás, quase que eu não entrego, mas nunca mais. Nossa, medo, medo. Medo, muito medo. É... E aí, e para se preparar, como é que você tá fazendo? Assim, a gente tem vários métodos de estudo, né? Estou buscando ler bastante e ler coisas também que não são do direito, né? Porque a gente acaba lendo muita coisa jurídica e acaba ficando com vocabulário jurídico, mas também a gente precisa desenvolver a outra coisa, porque muitas vezes você precisa lá de um sinônimo para aquela palavra, já usou ela lá em cima para não ficar repetitivo, você tem já uma gama de vocabulário bem legal. Você tem o Sim. cursinho Sai fugir às preparatório. vezes do juridiquês, né? Sim, às vezes você precisa de uma objetividade. Você também tem o cursinho preparatório, tem apostilas, tem cursinhos presenciais, que agora não são mais presenciais por conta da Né? pandemia. Uhum. Você tem livros, né, preparatórios também que podem ser lidos em PDF. Tem Voice Dream, tem livro, eu também tenho, né, o scanner que você tem, também eu também tenho, que dá para Sim. ser livro em Pra tinta. quem tá vendo agora, pra quem tá, enfim, caindo de paraquedas, o scanner que transforma o texto em áudio. Você escaneia, Uhum. né? E aí ele processa e fala com essas vozinhas eletrônicas e a gente consegue ler em papel, né? Você tem o Prismo, que inclusive eu baixei o Prismo por conta do vídeo do seu Tenho, canal. também, é um aplicativo, o Prisma é um aplicativo que faz a mesma coisa, né? Só que em vez de você escanear, você já sobe o PDF para ele e ele processa, transforma em áudio. Ou, né? Não é que transforma em áudio, o Prisma ele transforma em imagem e texto, né? Na Imagem e verdade. texto. E tem o E Voice aí o Dream que texto você transforma em consegue ler com o áudio. leitor, né? Sim. Tem o Voice Dream que transforma em áudio. Assim, a gente tem que usar essas Ah, esse eu tecnologias não ao nosso conheço, como é favor, que né? é? Como é que é isso aí? Voice O Dream? Voice Dream é um aplicativo que, um exemplo, eu te mando o livro em PDF. Você lê, você joga esse livro nesse aplicativo, e é tipo, ele transforma tipo o livro em um audiobook no seu celular, entendeu? E você pode ler com a É como tela se ele bloqueada. gravasse, né, a voz e Sim, vira um arquivo de áudio. e vira um arquivo de áudio e você pode ler com a tela bloqueada, inclusive. Daí você fala assim, quero ser fitness, quero ir lá para minha esteira e quero ler longe da árvore. Você pega do Aham. seu WhatsApp ou do seu e-mail, joga pro Voice Dream, bloqueia a tela, coloca o celular no bolso e vamos que vamos. Isso é legal, sabe pra quê? Pra botar em vídeo, sei lá. Você quer fazer a descrição dos stories. Você, Uhum. né, bota nesse negócio e joga lá nos stories. É Com a prático. imagem, né? Você não precisa gravar com a sua voz. Enfim, né? Os recursos que cada um se ajeita com um, né? Tem gente que Cada um se ajeita com prefere um, braille, tem gente que prefere ampliação, enfim, cada um com o seu, né? com certeza. Com a sua especificidade. E esse livro enorme aí que você falou, que eu não lembro como é que Uhum. chama, que tem as leis, como é Vademecum. que chama? Isso. Ele tem e-book, porque quando eu vi você mostrando no vídeo do IGTV, eu pensei, nossa, mas não tem um Kindle aí, formato Kindle pra gente Tem sim. clicar no índice e já vai, assim? Eu Tem? tenho a versão eletrônica dele também, o aplicativo do Vademecum, que eu leio os livros Ah, no celular. Tenho as leis no celular, tenho no computador também. Mas assim, na OAB, na OAB e na prova, a não sei que você faça a prova pelo computador, você não pode usar o seu celular para consultar as leis, né? Por isso que você tem que ter o de sim. papel. Ixi. E aí, mas aí pode ter, por exemplo, uma versão PDF, sei lá, que você acesse no computador. Pode sim. Ele só Ah, não pode ser comentado, né? Porque se for sim, comentado. sim, só não pode ser. Tem que botar tipo no modo avião, né? O
computador. Eu já fiz vestibular em 2013, assim. Eles, na Casper Libero, né? Eles Uhum. deixaram eu fazer a redação no meu notebook. Aí eles botaram tudo lá no modo avião, tiraram o corretor automático e tal. Aí eu fiz a redação e a pessoa recopiou minha redação do computador pro papel, pra folha de resposta. O ledor, né? Isso aí, né? Primórdios da prova no computador. Tirar o corretor automático é mancada, né? Ah, mas se era pra você escrever à mão, né? É, não, Enfim. Mas aí já me ajudou muito, porque por exemplo, eu consigo escrever à mão. A minha baixa uhum, visão é suficiente, mas eu não consigo revisar, porque eu não consigo ler direito minha própria letra. uhum. E aí, né, é importante você revisar o que você está escrevendo, né? Você Com ver se faz certeza. sentido, se tá tudo certo, né? E, e hoje em dia tem que fazer parte do direito, né? A gente poder usar os recursos eletrônicos que fazem a nossa vida tão mais fácil, né? Com certeza, a gente tem muito recurso. Hoje, assim, as ferramentas do advogado, elas são, você precisa falar muito bem, se expressar muito bem na audiência, você precisa ler bastante para ter repertório de escrita, e você precisa, não adianta você ler 500 livros se você não sabe escrever, né? Trazendo isso para parte mais de letras que você trabalha, para você construir o Uhum. texto, né? Não adianta você ler 500 livros se você não sabe ter coerência na sua frase, né? Não ter Sim. uma escrita criativa, né? Trazer para o papel aquilo que você gostaria de falar. Eu acho que são assim as nossas três ferramentas. Sem contar que hoje o advogado ele precisa, sei lá, saber de marketing jurídico para atuar nas redes sociais. Ele precisa Isso aí todo mundo, né, hoje em dia. todo mundo. Devia ser matéria de metodologia de pesquisa, que todo mundo, quase toda graduação tem. Tinha que Uhum. ter também. Com Marketing digital certeza. básico. Tipo. Com certeza tinha que ter. Porque assim, os advogados mais velhos ele acham, é só eu ter meu escritório, eu chego, atendo o cliente, escrevo a petição, envio, vou para audiência e vai seguindo esse rito. Não, hoje você precisa estar nas redes sociais, atender o cliente, buscar, consultar os processos, porque hoje a gente migrou para o processo digital, antes era o processo físico. Hum, Você, os advogados mais velhos não se adaptam, porque antigamente você ia lá no fórum, pegava o seu processo, levava ele, hum. estudava ele e trazia de volta, né? Aquele Então, calhamaço, né? aquele Gigantesco. calhamaço de papel, assim. É, eu tenho uma amiga que o pai dela é juiz e eu lembro de ver ele trabalhando lá na mesa da sala, tipo, com uma tonelada de papel, ele lá lendo, lendo, lendo. É Isso muito anos surreal. 2000 e pouquinho, né? Hoje em dia deve ser tudo no tablet, o pessoal que fica lendo no computador mesmo, né? Em muitos processos ele já chega meio que mastigado para o juiz, sabe? É? Assim, tem um monte de pessoas que trabalham com ele, né? A gente sabe que o processo lá tem 15, 20 páginas de peça, né? De contestação, de recurso, de petição inicial, a depender do que você está fazendo. É, imagina esse 15, 20 multiplicado pelos números de processo que tem a audiência. Ele não vai dar conta de o juiz ler todos, né? Ele pode até Sim, ler, mas assim, tem uma certa supressão, assim, do que ele passa por ele. Já chega assim, sim, esse fala disso, 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 daquilo, daquilo. Daí ele já vai meio que ciente, né? sim. Ah, pra ter mais eficiência também, né? Porque a pessoa não Sim, tem condição de ficar não, lendo é humanamente milhares, às vezes, impossível. de páginas, né? É humanamente impossível. Sim. Rapidinho, deixa eu dar uma olhadinha. A irmã do Rafa passou por aqui. Enfim, seu exemplo Ela do deve ter dado Rafael risada, processando. né? Enfim. Então, e aí? O que você tem de projeto pro seu direito inclusivo para frente agora? Você fez esse mês aí de um monte de lives e você tá voltando com o canal, né? Você tinha parado de postar vídeo no canal. E Agora eu quais são os tô. próximos passos aí do seu Assim, direito agora eu inclusivo? tô pensando em futuramente contratar um editor, né, para ficar tudo mais bonitinho. Eu penso assim Uhum, em futuramente estudando mais esse ano,
comecinho do ano, meio do ano que vem, finalzinho do ano que vem, ministrar um curso assim de direito da pessoa com deficiência descomplicado, né? Porque assim, muitas vezes quando você vai procurar um Sim, advogado, procurar alguém, você não tem ciência e muitas vezes os advogados eles complicam na hora de explicar, né? A gente tem aquela coisa, né, do direito, postular, pedir ou requerer. Tudo igual, pleitear, tudo igual. São 4 sinônimos para o mesmo significado. Se você chega assim, vou pleitear para excelência seu pedido, não sei o quê. A pessoa que muitas vezes é mais a humilde, ela pessoa não já não vai entendeu nada, é o entender. famoso juridiquês. Ela não vai entender. Então, assim, eu quero ministrar assim, um curso de direito da pessoa com deficiência descomplicado para advogados e para pessoas leigas também. E falar da Sim, audiodescrição. E, assim, levar isso como trabalho mesmo, né? Ministrar. Eu gosto muito de palestras, de consultoria para empresas. Eu não gosto da docência, assim. Vocês que dão letras, muitas vezes. A Beatriz, que veio aqui falar do Harry Potter, que eu estava assistindo, ah, ela da docência, vocês falam da docência. sim, Eu não sim. gosto muito da docência, não. Eu gosto assim de uma coisa que seria mais uma palestra, uma consultoria. Eu dou, acaba e vamos para a próxima. Assim, não é aquela coisa de tipo, vou dar aula todos os dias para as mesmas pessoas, entendeu? Isso eu creio que não Sim. seja para o meu perfil. Mas eu acho que assim, canal, ministrar um curso, estudar, fazer muitos cursos, né? Porque as pessoas acham que produzir conteúdo é só abrir a câmera e E falar um falar monte um de monte de abobrinha bobagem. assim, sem fundamento, né? Quando não, a gente É, estuda, pois é. investe dinheiro Vocês nem nisso, sabem né? quanto que a gente estuda É, pra abrir a câmera e ter certeza de que você não tá falando nenhuma besteira, né? com certeza. Pois é. Legal, eu acho isso muito legal, porque isso você equipa, né, as pessoas, as próprias pessoas com deficiência, para reivindicarem que elas têm direito, porque muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem direito. A gente não, né? Porque eu e você enfim, já somos, sim, pessoas que estão aí militando por isso, mas as pessoas em geral, vejo por mim, alguns anos atrás, eu não sabia que eu tinha direito, que eu tinha que brigar por uma coisa X ou Y, que era meu direito, que tá lá na lei, que é a pessoa que tá descumprindo, sabe? Eu sempre voltava isso pra mim, assim, ah, não, eu dou o meu jeito aqui, né? Uhum. Então, por exemplo, como a gente está falando das provas, eu tive uma faculdade que eu fui fazer vestibular que virou para mim e falou que não ia dar a adaptação de prova. Uhum. Hoje está Eu, na lei a adaptação da prova, né? Se fosse hoje, já dava para nossa, hoje era um auê, né? Ia dava para pra fazer rede um regaço. social e não sei o quê. Oi? Daria para fazer um regaço, né? Tipo, Nossa, é. E, por exemplo, a primeira vez que eu fiz o Enem, que foi no meu segundo colegial, pão atrás, o pessoal não me deu o tempo. Eu tinha uma hora a mais, né, pra fazer a prova com o ledor e tudo mais. E eu tinha uma hora a mais e a mulher simplesmente virou e falou: Ó, acabou seu tempo. Eu falei: Mas não tinha uma hora a mais? Não. Eu, tá bom, então fui embora, sabe? E aí minha mãe me deu uma hora bronca, falou: Mas como é que você tá saindo? Você tinha uma hora a mais, não sei o que, não sei o que lá. E eu, né, não tinha essa noção, sabe? E a gente tem que ter, sabe? Saber o que a gente tem direito, em que momento, de que forma, né? E quando que esse direito não está sendo respeitado. com certeza, essa consciência, né? Exato. E, né, e uma coisa que hoje está muito mais fácil, né, de se acessar, né? Por exemplo, você dá uma busca na internet, vai, por exemplo, você procura um cinema que não tem nenhum filme com audiodescrição e você pode ir lá reclamar e pedir, né? Deve, inclusive, porque no audiovisual, né, teve algumas lives atrás aí, conversei aqui com a Ana Júlia Perrotti, que é Ah, eu vi da da área de... audiodescrição. Você viu? É, então. E aí, ela falando que os distribuidores, os cinemas, falam que assim, a gente faz audiodescrição, mas ninguém consome, não serve pra nada. Por quê? Porque a gente não chega no cinema e pede, né? Com certeza. A gente está com a campanha da dubladora da Netflix no Twitter, né? Teve uma pessoa que respondeu assim na Sim. tag: Ah, cego assiste TV? Pra você ver o nível, né? Ah, você acha que Eu a gente brinco. consegue fugir da TV hoje em Fugir da dia? TV, correr da TV. Sai da TV que hoje eu não uso, que hoje eu não quero, sabe? Tá?
E é aquela coisa, né? A gente precisa conscientizar, mas não é todo dia que a gente tá. Então, eu sou deficiente visual, tenho paciência de explicar, né? Com toda a paciência. Não, tem dia É, que você tá, puta que pariu, gente do céu, essa pessoa não entende. pois é. Você não tem E paciência. que são coisas, é que eu sinto muito isso, que são coisas que não estão na segunda natureza da pessoa, sabe? Dos outros que eu tô falando, Uhum. de entender as pessoas com deficiência e tratar normalmente, tratar sem tabu, sem, enfim, falar essas abobrinhas que a gente ouve de vez em quando. E que muitas vezes, que em muitos movimentos, pelo menos aqui, né, no estado de São Paulo, né, num ambiente mais assim, urbano e tal, eu vivo e que você vive também, Uhum. que as pessoas já têm para outras minorias, né? Por exemplo, não dizer que lugar de mulher é na cozinha, não dizer que a pessoa negra tem alma branca, não dizer, sabe, essas bobagens que a gente fala, meu Deus, como é que tem alguém que ainda fala isso, sabe? E para nós, eu sempre sinto que isso tá um passo atrás, que não tem esse, nossa, como é que alguém ainda fala isso? Na comunidade geral, entre nós aqui na nossa bolha tem, né? Com certeza. Aquela coisa, né? Em briga de marido e mulher não se mete colher. Oi? Aquela coisa, né? Em briga de marido e mulher não se mete colher, né? Então. Mas não tem, por exemplo, uma merda muito grande que a gente ouve, sei lá, tipo, você é cega, mas enxerga com os olhos da alma. Ai, gente, Deus vai te curar. Então, mas a gente escuta isso ainda, É, sabe? é muito tenso. É muito louco essa Sim, situação toda, né? sim. E você tem alguma história de discriminação que você já tenha passado, que você teve que aí sacar os seus direitos e, enfim, brigar? Eu acho que assim, eu sempre tive muita facilidade para lidar bem com as minhas situações. Tipo assim, olha, eu sou deficiente visual, mas o que me irrita, eu acho que eu escolhi a profissão certa, é você subjugar o direito dos outros. Eu falo assim, como assim essa pessoa tem direito? Tanto que eu atuo no conselho da pessoa com deficiência da minha cidade, na comissão, já fiz reunião, já briguei. Eu acho porque assim, às vezes a gente precisa ter uma posição mais incisiva naquele momento, né? Porque Uhum. senão as pessoas acham, vou passar por cima do ceguinho, não vai fazer nada mesmo, você quer que se dane. Eu acho que assim, eu nunca tive, eu sempre tive aquela coisa mais social, sabe? Nossa, Gabriel, você vai pra festa. Por isso que eu gosto tanto daquele seu vídeo, né? Que você fala do babá de cego, né? Da balada, da questão do que você tava com a roupa de Alice no País das Maravilhas, lá Ai, no meu Deus, metrô. vídeo velho! Velhíssimo. Eu Eu falei na assim, pororoca da Casper Libero. é, e assim, a gente eu sempre muito escutei aquela coisa, né? Ah, Gabriel, mas você sai, mas você se diverte, você bebe, você vai pra balada, você vive. E eu sofri mais essas coisas mais sociais, assim, discriminação realmente. Foram, assim, quando criança tem aquele bullying na escola, sabe? Aquela coisa assim, É, aquela coisa sim, mais infantil, normal. mas quando maior de idade, não. Eu tive mais essa coisa social. Nossa, que exemplo de vida, que exemplo de superação que Que a não gente deixa de ser uma discriminação é, também, né? sim, as pessoas muitas vezes Suave ela vem assim, mas naquela é. vontade de ajudar, de falar, ah, eu estou te elogiando, porque ela daí calha muito naquilo que a gente falou, né? Do capacitismo ser considerado como uma coisa incorreta para a sociedade, né? Porque se você chega e fala, ah, seu viado, ah, você, seu moreno, enfim, você já as pessoas já têm enraigado aquilo é errado, né? Não tem a questão do capacitismo. Ninguém sabe que ser capacitista é errado. Sim, Eu sofri sim. mais isso. Mas assim, eu acho que é da questão da profissão mesmo. Porque me tira do sério ter os outros terem o seu direito violado e eu estar ali e eu falei assim, ah, preciso falar alguma coisa, não tem como. Não consigo ficar quieto. Sim. Então, vamos ver. Deixa eu ver se tem algum comentário. Eu acho que não. Acho que o pessoal tava mandando só carinha. O Geilson falou aqui. E quando a gente vai reclamar, ele diz que a gente quer revoltado com a vida. Eu acho que Tem aquela eu coisa do nunca ouvi militante revoltado chato, com a né? vida. Eu já ouvi mimimi. Mimimi. Militante É. chato. Ai, que chato. Se vira aí, sabe? Ou você só reclama. É. É muito isso, né? E, e muito, eu acho que é uma coisa que é, pelo menos na minha experiência, né?
da gente ter um reflexo de fazer a gente mesmo, né? Por exemplo, quando eu estava na escola, a minha mãe parou de trabalhar para me ajudar a estudar, Uhum, praticamente. E ela ampliava, minha tia é design gráfica, né? Designer uhum. gráfica, desculpa. E ela me ensinou minha mãe lá nos anos 90 a usar programa de computação gráfica para fazer a ampliação dos meus materiais, porque a escola tava, né, nem aí. E nas instituições a gente tentou, mas demorava demais, o livro sempre atrasava muito e tal, enfim. E aí minha mãe, por conta própria, fazia, sabe, os materiais, e aí eu estudava, depois ela começou a ter muito material, e aí ela começou a gravar em áudio, em fita cassete, os livros de história e tal, pra ela não ter que ficar presa comigo o tempo inteiro, para facilitar a nossa vida ali, dos estudos e tal. Meu, não era pra ela ter feito isso, sabe? A escola tinha a obrigação de me proporcionar um apoio de ensino. Sofri da mesma coisa, porque eu não tive material didático acessível. Para você ter noção, eu precisei ir para o ensino público, para a apostila, e tipo, meus pais estavam dispostos a pagar, né? E a gente ainda Uhum. precisou, eu precisei sair e ir para o ensino público, fiquei 1 ano e meio na escola pública para poder ter acesso aos materiais. Mas como o Olha ensino só. era muito inferior ao da escola particular, né, na época, eu falei assim, Mas aí tem né, tem os recursos que acabam sendo mais bem, os direitos acabam sendo mais representados no setor público em geral, né? com certeza, com certeza, Tanto no começo da nossa live que a gente falou das cotas, do trabalho e tal, né? com certeza. É complicado, é complicado. É muito complicada essa situação. Por isso que, assim, inclusão não é favor, é o direito, né? É, é direito. E outra coisa que eu fiz uma pesquisa pro meu vídeo que vai sair essa semana, que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas cadê os PCD, né? E aí você vê, por exemplo, se uma pessoa surda tá passando por você e você nem repara que ela é surda, que ela tá usando um aparelho, ou às vezes ela nem usa aparelho, ou às vezes ela é uma mulher que tá com o cabelo por cima do aparelho e você não tá nem vendo, ou uma pessoa que tem baixa visão e não usa bengala. É tudo pessoa com deficiência que vai se utilizar dessas coisas, sabe? Com certeza. Daí a gente calha naquela coisa da passabilidade PCD, né? As deficiências Aí já tá entrando em outro assunto. são passáveis, né? Deixa eu dar mais uma olhadinha. Olha, nem parece a Vicky da primeira live que tinha comprado um tripé, comprou luz para ser a convidada, já tá expert, já. Foi, não. Foi um dia antes da live que você me convidou, foi que eu comprei meu tripé. Então, né, enfim, avanços. Eu acho que é isso, Gabs. Muito obrigada por ter vindo aqui. A gente tem mais 2 minutinhos só. Mas você quer falar alguma coisa, divulgar algum projeto, alguma coisa? Esse vídeo. Oi, tá me ouvindo? Oi, voltei. Me ligaram. Eita! Ah, já aconteceu comigo também. Beleza, então, eu não sei que parte até onde você ouviu. Eu parei do tripé. Então, eu comprei meu tripé um dia antes da tua live, né? Da live que eu fui no teu perfil. Foi, foi no carnaval, né? Foi depois do carnaval. E, né, avanços. Proporcionou aqui, nossa, melhorou 1000% a qualidade. E pensar que fazem quase 5 meses, né? Pra gente ver como a pandemia Então, tá coisa de velho, louco. nossa. Passou muito rápido essa quarentena, né? Voou. Voou. Então, nós temos mais 2 minutinhos só. Quando você estava fora, eu já estava agradecendo. Obrigada por você ter topado participar aqui, quis retribuir o convite da live, né? Como eu falei no comecinho, que você me apresentou o conteúdo que eu tenho gostado mais de fazer, que tem me acrescentado mais como pessoa também. Com Quer divulgar certeza. alguma coisa? Faz o seu jabá aí. Brigadão, Vicky, pelo convite. Gostaria de te agradecer. Continuo com esse excelente trabalho, porque você fez assim, uma grande inspiração na criação de conteúdo. Quem gostou do meu perfil, siga o Seu Direito Inclusivo. Quem está aqui que é do meu perfil, sigam a Vicky.
Brigadão e vamos continuar trabalhando pela produção de conteúdo, né? Agora eu vou te convidar Isso. novamente, vamos marcar para você voltar e para falar de escrita criativa no meu Instagram. Arrasou! Ah, vamos retribuir o convite, né? De novo. Já, ó, 4 vezes Arrasou! Eu depois tô vamos voltar tentando com show trazer de bola. mais conteúdos, né, de literatura, porque a gente quer se colocar como profissional, né, da nossa área. A gente não fala só de deficiência, que nem você fala de direito em geral, né? Tem Com várias lives que você certeza. fez que foram sobre direito em geral, não PCD, né? Uhum, com certeza. Então, é isso. Super top, só marcar. Vamos que vamos. Brigadão, Vicky. Brigadão, pessoal. Obrigada a você, um beijo. Essa live vai ficar no meu YouTube, depois vai ficar aqui no IGTV e vai pro YouTube, tá? Depois eu te mando o link. Vamos que vamos. Brigadão, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau.